Amados, amadas, nenhuma força do mal é maior do que a autoridade de Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje nos conduz à região dos Gadarenos, território pagão onde Jesus encontra dois homens possuídos pelo demônio. Eles viviam entre os túmulos, afastados da convivência humana, dominados por uma força que lhes roubava a liberdade, a paz e também a dignidade. São Mateus, então, nos apresenta um quadro dramático. Aqueles homens não eram apenas vítimas de um sofrimento humano. O Evangelho afirma com clareza que estavam sob a ação do demônio. A Igreja Católica sempre professou essa verdade. O demônio existe, é um anjo decaído e uma criatura espiritual, mas não possui poder igual ao de Deus. Sua ação é limitada e permanece sempre submetida à autoridade soberana de Cristo. O primeiro detalhe que chama a atenção nesse contexto é que os próprios demônios reconhecem quem Jesus é. Eles gritam: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus?" Aquele que muitos homens ainda não conseguiam reconhecer, os espíritos malignos já sabiam. Diante deles estava o Filho eterno de Deus. Isso, amados e amadas, nos ensina uma verdade muito importante. Saber quem Jesus é não basta. Os demônios sabem, mas não o amam, nem lhe obedecem. A verdadeira fé não consiste apenas em reconhecer Cristo com os lábios, mas em entregar-lhe a própria vida. Sem qualquer esforço, Jesus pronuncia apenas uma palavra: "Ide", e imediatamente os demônios deixam aqueles homens. Amados e amadas, não há luta entre Deus e o mal, como se fossem duas forças equivalentes. Basta uma ordem de Cristo para que o inimigo recue. O Evangelho mostra que o reino de Deus já está presente e que, diante da autoridade de Jesus, o poder maligno é vencido. A entrada dos demônios na manada de porcos possui também um significado simbólico. Além de os porcos serem considerados animais impuros para os judeus, o episódio manifesta o caráter destruidor do mal. Assim que entram nos animais, eles os conduzem imediatamente à morte. Amados, amadas, é exatamente isso que o pecado faz quando encontra espaço no coração humano. Promete liberdade, mas conduz à destruição. Portanto, aqui encontramos uma grande promessa de Deus para nós hoje. Cristo tem poder para libertar o ser humano de tudo aquilo que o escraviza. Talvez, amados e amadas, não estejamos vivendo uma possessão como a narrada no Evangelho. Mas quantas pessoas estão aprisionadas pelo pecado, pelo vício, pelo ressentimento, pela desesperança ou pela falta de sentido para viver? Jesus continua sendo o libertador. Nenhuma escravidão é definitiva quando abrimos o coração à sua graça. Já a ordem de Deus, ainda que de forma silenciosa para nós hoje, é permitir que Jesus permaneça na nossa vida. E é justamente aqui que acontece o fato mais triste da narrativa. Depois de presenciarem uma libertação extraordinária, os habitantes da cidade não se alegram. Pelo contrário, pedem que Jesus vá embora. Por quê? Porque muitas vezes a presença de Cristo exige mudanças. Aquela população parece preocupar-se mais com a perda da manada de porcos do que com a recuperação dos dois filhos de Deus. Preferem preservar seus interesses a acolher aquele que veio trazer a verdadeira vida.
Essa é uma advertência muito, muito atual. Também nós corremos o risco de pedir que Jesus se afaste quando Sua palavra questiona nossos hábitos, nossos apegos aos nossos pecados. Queremos um Cristo que console, mas nem sempre um Cristo que transforme. E daqui então nasce um princípio eterno para nós hoje. Onde Cristo é acolhido, o mal perde sua força. Onde Cristo é rejeitado, o coração permanece prisioneiro. A liberdade, irmãos e irmãs, a liberdade verdadeira não consiste em fazer tudo o que queremos, mas em permitir que Deus nos liberte de tudo aquilo que nos impede de amar. Talvez hoje o Senhor esteja perguntando ao nosso coração: existe alguma área da sua vida da qual você ainda não me deixou tomar posse? Há feridas, pecados, vícios ou apegos que insistimos em esconder. No entanto, Jesus não veio para condenar, mas para libertar. Ele atravessou o lago justamente para encontrar aqueles dois homens. Da mesma forma, continua vindo ao nosso encontro para restaurar aquilo que o pecado deformou. Essa é a grande mensagem querigmática deste Evangelho. Jesus Cristo venceu o pecado, venceu o demônio e venceu a morte. Quem permanece unido a Ele não precisa viver dominado pelo medo, porque a vitória de Cristo é maior do que qualquer força das trevas. E qual então é a ação prática que esta palavra nos pede hoje? Amados, amadas, faça um sincero exame de consciência e pergunte-se: o que ainda me escraviza? Pode ser um pecado recorrente, um ressentimento, um vício, um apego, uma falta de perdão. Apresente isso a Jesus em oração e peça a graça de uma verdadeira libertação. Se houver necessidade, aproxime-se do sacramento da reconciliação, onde Cristo continua quebrando as correntes do pecado e devolvendo a liberdade aos seus filhos. Amados e amadas de Deus, que o Senhor nos conceda um coração totalmente aberto à sua presença, para que nunca lhe peçamos que se afaste, mas possamos acolhê-lo como o único Senhor capaz de libertar, curar e salvar. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.